Então, o que que eu separei aqui para vocês? Inclusive, esse tema eu vou passar pro Black e vocês vão ter antes do Black, tá? Eu peguei as mãos mais recentes que eu tinha de vocês, que nem são tão recentes assim, e eu fiz algumas comparações com uma heurística global que existe. Na verdade, são duas heurísticas em uma só. A gente vai falar sobre o River, tá? E a gente vai falar na primeira parte da aula sobre blefar, o velho dilema dos blefs. E na segunda parte a gente vai falar sobre bluff catchers. E essa aula ela vem a calhar agora por quê? Talvez ela tivesse até que ser, ela deveria ter sido dada antes de vocês entrarem nas frequências, que eu já vi que vocês já estão no segundo barril ali, aquela tabelinha ali, ela é minha, inclusive, né? Muito orgulho, eu digo, quem inventou ali o desce, sobe carta ali. Mas lembrem disso quando for legal de usar, quando for ruim ali, que alguma heurística não ficar muito precisa, daí vocês esqueçam, mas fui eu que arranquei aqueles números ali do solver para melhorar nossas frequências. Mas o que eu ia dizer no frigir dos ovos é que entender como o River funciona em termos de heurísticas faz muito mais sentido agora, porque vocês vão chegar no River de formas diferentes. Vocês vão dar check turn, vocês vão dar check flop, vocês vão ter linhas que vocês não tinham antes. Vocês já deve estar acontecendo isso. E eu não sei como que está a resposta até agora da galera aqui, dos head coaches, mas o River, ele ainda vai ficar muito com cara de explorativo. Até mesmo porque vocês vão notar aqui que é impossível você cravar uma frequência, uma heurística por. Deixa eu desligar meu celular aqui, que ele fica. Uma heurística por classe de mão, que foi como eu fiz aqui na. Deixa eu trazer para cá, cadê? Como eu fiz aqui, né? Então é impossível fazer isso no River. Até quando eu for mostrar ali, por exemplo, a última parte da aula, depois eu vou lembrar disso, vocês vão ver que é impossível gerar classes de mão no River e você dizer que frequência você quer pagar, tá? Dá até para fazer algumas estimativas, mas é impossível. Então eu vou ter aqui, talvez eu continuando nas aulas aqui, eu até possa ir para isso. Eu tenho, acho que 5 aulas, onde eu faço casal de duas heurísticas em cada aula. Tem uma que é, acho que a última aula que eu dei aqui foi sobre heurística, não foi? Alguém lembra? Foi versus Probe. Ah, não, então não foi. Versus probe turn já é com frequência. Era com frequência, né? Sim. Tá. Então, o que que eu criei aqui? Criei. Tem umas 10 heurísticas aqui, que eu dou duas por aula, sempre casando uma com a outra. Então, aqui tem Bluff Catch com Pock Pair, Bluff Catch, Pock Pair with. Tá, essa daqui é de Bluff Catch em size baixa, daí vai ter outra de Bluff Catch em outro contexto. Mas fato é que vão ter aqui 10 heurísticas, mas eu vou passar hoje para vocês a principal ao meu modo de ver, que é como a gente chega no river com nossos bleffs e com o nosso bluff catcher, tá? E daí só para finalizar essa introdução, aproveitando para a galera ir chegando também, isso vai fazer muito sentido agora, porque vocês vão chegar com de formas diferentes, em linhas diferentes, e vocês vão se sentir um tanto quanto perdidos e vão querer saber o que que você faz no river. E daí, é, qual que seria a resposta teórica se o vilão fosse ateu, fosse fosse o GTO? Nós deveríamos ir atrás da heurística perfeita, da frequência perfeita, poderíamos bolar até ali uma tabelinha e a gente ia blefar de acordo com a classe de mão, priorizando blockers, ou seja, teria um contexto teórico para fazer valer os nossos blefs no river. Porém, nós temos um problema, ou melhor, nós temos uma solução, né, que é o field overfoldar ainda. Então a gente vai deixar um dinheiro na mesa se a gente simplesmente andar em cima dessa corda bamba e não blefar mais do que deveria, tá? Daí vai ter esse terceiro slide, qual eu não concordo muito com ele, mas eu vou falar um pouco sobre. Do lado esquerdo, ele vai falar que o nosso instinto humano quer barrelar muito, e do lado direito, que é o lado que eu não concordo, ele quer dizer que se a gente sair atirando em qualquer sombra, ou se a gente blefar em grande frequência, a gente vai perder a indiferença por parte do vilão.
Ou seja, se o vilão olhar para você e você sempre blefar, ele não está mais indiferente. Ele só tem que pagar e quando ele não tiver uma mão forte para pagar, ele pode dar raise ou daí ele folda. Mas ele não vai ter mais decisão. É call, saca? Tipo que nem quando a gente faz tudo de MDA lá, que o field overblefa, e eu oriento vocês a caírem dentro. Só call, só call, só call. Tá? Porém, levando em conta que nós temos aqui variados averages buy-ins, vocês devem jogar um average field extenso. 80% das vezes eu quero que vocês blefem mais do que a heurística, né? Porque a gente tem que tirar proveito disso. E quando que esse lado direito do slide poderia ser válido? Quando você encontrasse um jogador que te conhece muito bem. Daí você deveria controlar suas frequências. Mas antes de nós virmos aqui para a heurística universal, a heurística global desses cenários, nós teríamos ainda outros fatores além do MDA para levar em conta, além desse critério do vilão te conhecer. Alguém tem ideia de quais poderiam ser esses fatores para a gente pensar em blefar ou não blefar? Antes de pensar em heurística? Blocker, um Caramba. blocker com posição de range, posição e tudo aquilo que faz você um jogador melhor, tá? Então, só para organizar a cabeça de vocês, vocês entenderem o que vai rolar aqui hoje, tá? Nessa primeira parte. Antes de mais nada, a informação é que, de forma geral, o field overfold, então a gente quer uma agressividade no river, acima da heurística. Em segundo ponto, a gente quer que vocês avaliem quem é o oponente, se ele te conhece ou não, se ele folda mais ou folda menos. Em terceiro, e não menos importante, e aqui que a gente separa o joio do trigo, vocês têm que crescer em termos de conseguir melhorar essa capacidade técnica no river de olhar um board, olhar a composição do range, pensar se a tua mão tem um bom blocker, se bloqueia o range de call, de fold, como que a mão se desenrolou, as sizes que foram utilizados até chegar lá naquele river, para daí você apostar. E daí vem a questão importante, né? Mas, Gela, eu olhei, não sei se o cara me conhece, não tenho reads dele, ele é um jogador novo, ele não tem linha, já se exauriram todas as propriedades da mão e eu não sei o que fazer. Ou por incapacidade técnica, ou porque não tenho o que fazer. O que que eu faço? Aí sim, uma boa alternativa é você pensar numa heurística universal. Então, notem o cuidado que eu estou tendo para falar sobre a heurística universal. Se vocês fossem um bot, fosse programar um bot, eu poderia chegar aqui e cravar 50% que todo river que chegasse lá com air poderia betar. Porque quando nós colocamos um bot no PeoSolver para jogar contra outro bot no PeoSolver, no acoplado lá de 5 milhões de mãos, indiferente às linhas, o número que ele chegou foi quase que cravado a 50%. Tem até alguns pontos, né? Aqui até em linhas de range capado, check-check, você pode desistir 52, então o bet, né, seria 48. Para ser balanceado, seus bluffs funcionam como um cara coroa, tá? Que é uma analogia que ele faz. Daí vamos aqui para a última database que eu tinha de vocês. Não é uma database muito ampla, né? Eu gosto de trabalhar aqui com 5 milhões de mãos, mas a gente tem quase 1 milhão, só para a gente ter um norte. Mas podem confiar, tipo, é difícil, ainda com todas as aulas de combatividade, com a ideia de vocês blefarem bastante, a gente nota que normalmente a galera fica abaixo da heurística universal. Então eu vou agora carregar o mesmo filtro que nós usamos para o bot versus bots gerar as frequências, aquelas heurísticas, inclusive, que estão chegando agora para vocês. E a gente vai ver como que vai ficar a cara aqui do Diamond, os nicks que eu tenho, né? A última sample que eu tenho. Não é muito atual, mas é mais para a gente poder. Eu peguei algumas mãos também. E aqui no Next Action, a gente quer ver o River. Então a gente nota que de forma geral. Aqui tem um pré-filtro, na verdade, que é aquele filtro aqui do check-check. Deixa eu ver. Quando a gente dá check River e River é. Então, nessa linha, o Diamond vai ter 47% de bet river, tá? E ele vai estar praticamente cravado na heurística, mas, pô, ruim não é. Mas, como eu disse para vocês,
dado todos os argumentos que nós temos, todos os estudos, que a gente não pode chegar agora porque a gente está aí todo meninão do RNG, né? Todo boy do RNG, chegar e rasgar tudo que a gente estudou até agora e falar que o cara que eles vão pagar correto. Não vão. Inclusive, a gente vai ver no segundo tempo ali, né, na segunda parte da aula, que a gente fica devendo em Bluff Catcher. A gente do Forbet fica devendo, apesar de todos os estudos já feitos. Então o Field vai dever mais ainda. Ou seja, por um lado tem um Field que até está betando teoricamente, mas under beta ainda um pouco. E por outro tem um Field esperando que seja apostado porque ele está ansioso para foldar, inclusive. Tá? Se a gente brincar um pouco com o filtro, talvez até as coisas melhorem. Deixa eu ver. Não vi o de vocês aqui ainda, mas vamos tirar. Vamos colocar quando a gente beta ter. Um diferente cenário. Read ou batch. K. Daí vai. Ó, eu tô 51. Então já ficou na média, né? 51, 48. Agora vamos dar uma esculachada aqui. Vamos deixar chegar qualquer cenário no River. Que a gente tem a Air. Ah, Ô, cravo. Gela, seu áudio tá um pouco baixo, do nada, ficou, não sei se só para mim. Só para ele ou para Não, todo não. mundo? Aqui Não, também, baixou aqui também. metade Aqui do também ficou volume. E baixo. agora? Ainda tá um pouco Ah, baixo. tá baixo. Esse tá cacilda, velho. Pior que eu não tenho microfone. Aqui é só no pelo mesmo. Ruim ainda? Deixa eu melhorar. Só Foi para. do nada, tava de Não deve ter boaça. mudado para o microfone da câmera, coisa do tipo. Não, não mudei nada aqui, cara. Deixa eu ver, espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se consigo mudar alguma coisa aqui. Ativado, acesso ao microfone. Vixe, pior que eu sou o fichizão aqui para Já essas. melhorou de novo, na real. Parece que Melhorou? já tá mais alto de novo, é. Ah, agora acabou de voltar. Voltou. Agora. Aê. Que até o áudio se assustou com aqueles 47 de bet no River ali e falou, Foi vamos isso. betar mais. Meninos, fato é que vocês não betam um pouco, tá? Vocês betam no equilíbrio. Mas até eu vou ter irmãos ali, vocês vão ver que tem espaço para mim. E claro, que a gente vai ter um pool. O pool é muito grande, eu devo ter, sei lá, mais 100 nicks aqui de todo mundo. Acho que são uns 40 players, né? E só para finalizar essa parte, gravem esse slide na cabeça que na última parte da aula a gente vai pensar nele também. Um fato interessante é que você não precisa se preocupar com o tamanho do pote. Para quem não entende o porquê desse tipo de estudo, é que os ranges mudam a depender do tamanho do pote. Se um pote tem 50 big blinds, ele não é um single raise pot. Até pode ser, né? Overbettou, alguma coisa assim. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, quando o pote fica muito grande, tem squeeze pot, check raise em alguma street ou algo assim. Já quando o pote é pequeno, são linhas do dia a dia, corriqueiras ali, né? E aqui vão ter algumas pequenas diferenças. Potes pequenos vai de 50 a 54, potes grandes 50 a 55. Linhas com check-check aumenta bastante o give up, a gente betaria menos. Na teoria, mas o que eu ensinei na aula de combatividade, inclusive, é que quando o range capa tem mais fold. Agora, com mais experiência, o que que eu entendo disso? Quando o range capa no turn, por exemplo, o field deveria olhar para nós e falar, cara, não faz sentido esse cara betar. Que não faz, né? Em muitos cenários. Deveria ficar mais curioso, porque a size também não é alta. Mas mesmo com essa informação, com essa linha de pensamento, field over fold. Então é contraditório, que enquanto na heurística a gente deveria betar menos, na prática deveria betar mais. Mas enfim, não vou entrar muito nisso, a ideia é mais falar das frequências aqui. E esse slide eu poderia até excluir, que ele é o slide para os caras que eu tenho no Black, por exemplo, que são muito agressivos. Eu tenho os caras ali que, tipo, eu falo, cara, cuidado, a galera já sabe que você não é um caminhão sem freio. Mas para vocês também pode ser válido, saca? Quando você chega no River. O som tá de boa agora, pessoal? Estabilizou? Sim. Sim. Então, esse slide é Tá para ótimo. quando você chega no River, você tem todas aquelas informações que eu falei, que o cara sabe quem você é, que é um spot que não dá para blefar, ou seja, tem todo aquele contexto anteriormente explicado, e você se sente na obrigação de betar porque você não pode dar check com valete high. Pode tirar isso esse peso das tuas costas, que o give up pode ser normalizado, sim. Mas que isso nunca sirva de desculpa, tá? Que aqui eu tô aqui até para incentivar vocês a blefarem mais, não menos, tá? E para a gente ilustrar, vamos ver algumas mãos. Eu só quero tomar cuidado para não expor nenhum nick, então eu vou jogar no nosso replay aqui.
A aula não é sobre isso, né? É sobre. Não quero deixar ninguém aí com as costas na parede. A ideia é mais. Tá, lembrei. Essa primeira mão aqui ela é interessante. E por que que eu trago ela por primeiro? Porque se nesse cenário é admissível nós apostarmos, tipo, vocês têm que abrir o olho com os cenários muito mais práticos de apostar. Então vamos lá. Abriu vala 6. Pelo número, pelo valor do blind, pelo three-hand, a gente já sabe que é uma FT, né? Então, um toque só, a aula não é sobre isso. Qual que é o único argumento que poderia ser válido para abrir esse valete 6? O Big foldar demais, ser muito passivo, mas acaba se contradizendo porque a mão é jogada de forma passiva pós-flop. Porque se você parar para pensar, numa FT com 11 Big Blinds aqui, 54 aqui e você com 26, você está com um Bubble Factor muito nas tuas costas, 2,02, Risk Premium de 16. Então, cara, abrir-se. Ó, notem que eu tentei não fazer lock nenhum nas mãos, ela tá aqui inclusive, ó, em FT, com os 11 Big Blinds, tipo, fiz no maior capricho aqui para tá a dinâmica ideal. Eu coloquei um field de 1.000 players, até para ficar um RP maior, né? E vocês vão notar que eu tive que fazer uma força tremenda para o nosso Vala 6 entrar na discussão. E daí isso apesar, como eu disse, não é o tema da aula, mas, galera, tem que fazer drill de FT para entender como gira os ranges pré-flops, tá? Tudo aquilo que a gente ensina vocês a serem o mais aloprados possíveis é para um early middle game. Não chega aqui no three-hand e abre esse combo. Isso é um blunder pesado no meu modo de ver. E tipo, eu tenho 54 blinds, o cara 26, tudo bem. Já é uma desculpa, mas nem abriria ainda. Antes de você abrir esse valete 6, tem que abrir um vala 8, tem que abrir um dama 7, um rei 5. Mas enfim, como eu disse, eu não vou entrar muito nisso aqui, vou deixar para os head coaches cuidarem disso. Mas fica só a dica aí que esse valete 6 é meio loucura abrir aqui. Uma vez aberto, aqui ok, tá? Ainda que seja FT, seria uma size maior, tá? Mas aqui vocês nem tinham conteúdo ainda, vamos dar um desconto. Iria para uma size de meio pote, mesmo com contexto de RP, tá? E o valete 6 está betando bem, tem uma frequência de check, muito com a cara das frequências que a gente passou para vocês. Deu call, veio o rei, check. E aqui começam as primeiras dúvidas, né? Será que a gente deveria betar ou não? Porque com RP tá. Aqui tem só dando mais uma pincelada num tema que não é da aula. Pare para pensar. Se você, tirando o vala 6, se o teu range ideal de open seria esse, aquele RP que você tinha no pré-flop, ele diminuiu agora. Porque o Big Blind vai defender bem wide, porque ele pode abusar aqui do RP, né? Só que ele não vai abusar com muito check raise ou com linhas estrambólicas, porque você abre tight. Fato é que quando chega nessa street, ele tem que jogar também pisando em ovos. Você tem um range muito restrito. Você não abriu aqui no button 4-4, rei 10, ás 9, rei 5. Essas mãos aqui, tipo, dificilmente tem algum jogador aqui que acaba não abrindo, digamos. Vai high muito ás X aqui, tá? É uma situação bem exótica mesmo com o cara com 11 big blinds. Mas o importante para nossa mão aqui é ver que o valete 6 continua com metade de frequência. E o nosso player dá check aqui, bem lembrado. Então não é um erro, ele deu check, mas é interessante ver que o valete 6 pode continuar. Agora vamos para o que interessa, que é o river. No river, o vilão deveria betar muito, com mãos fracas, mas é importante notar que ele vai sobrar. Vamos supor que. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que é o terceiro par aqui. Esse é o processo de pensamento quando eu vou. Na verdade, tem que ver o vilão aqui no Big Blind. Esse é o processo de pensamento que eu uso na hora que eu vou blefar. Então, nesse cenário, né? O nosso vilão aqui, ele vai ter. O que que a gente vai pressionar aqui? Segundo par vai ser o rei. Peraí que ele não chegou no river. Segundo par vai ser o rei, então eu não vou contar com o segundo par. Então eu diria que o range que nós vamos atacar é exatamente esse. Essas são as mãos que a gente quer atacar. São 63 combos. Que meio pote, na verdade aqui a IA acabou sugerindo 41, mas que meio pote seria a minha size nesse contexto aqui, de range capado, que eu iria atacar.
tá? Eu não checaria esse vala 6. Por isso, quando eu vi a mão, eu já pensei, cara, não posso dar esse check aqui com um range tão tight chegando nesse river, né? Eu quero o valor beta. Tem muito ice. Aqui o split de ice, deixa eu ver se estou falando bobeira. Até pensei que era mais, pra falar a verdade, tá? Mas eu dizer que. Ah, deve ser pela força do range, mas o meu split de eyes aqui é bem amplo. Devo splitar 55%, porque não quero foldar eyes com um cara tão grande para me impressionar e quero dar check aqui, talvez até check alguns rivers. Mas fato é que eu vou chegar aqui nesse river com opção de blefe ainda visíveis, tá? Então, só para recapitular, o que eu fiz errado aqui? Ah, terceiro par. Essas, esses são os combos que eu acredito que eu faço foldar com meio pote. O 7x vai ficar, de certa forma, indiferente, mas no mais aqui eu vou ter... Ah, tem 10-10, 9-9, né? Mas vai diminuir 63 aqui, talvez 55 seja uma target muito fácil de fazer foldar. Mas ainda assim são 50 combos, tá? Então, quando chega aqui, vocês vão notar que o aluno não jogou errado. E aqui, qual que é a heurística universal que a gente acabou de ver de blefe? Qual que é o número? 50. Cinquentinha. 50. Então, não à toa, vocês vão ver o valete 6 bem próximo de 50, variando um pouco a size, mas ele vai estar blefando mais ou menos isso daqui. Eu iria meio que full, para falar a verdade, por causa do range capado e tudo mais. Sabendo que o field pode overfoldar, mas por ser FT, de repente, se esse cara é um pouco mais stick, daí sim eu poderia pensar em frequência, mas não deixaria, nunca seria um check instantâneo para mim. E aqui a gente dá check e estamos mirando 10-7. Alguém paga o 10-7 aqui no bet check bet nessa linha? Triway, o cara abrindo. Deixa eu ver se a teoria paga. A teoria vai pagar o 10-7, creio. Ô, Ó, Gelos, paga a frequência. Dama 7 folda. Quer foldar os blockers de bluff, né? E já fica indiferente, ó. Pode perguntar. ali quando você estava mostrando, chegou no River, eu reparei que o Big Blind ele tá betando praticamente todos os ases, né? Você chegou a considerar e considerando que assim, num field, vou pegar como exemplo a mão ali no 888 que eu consideraria que é um field mais fraco, eu não acho que betaria tantos ases assim, muda alguma coisa para o pensamento da mão, do Depende contexto geral? mas você tá chegando no ponto de blefar o valete 6 ou não é sobre isso? Sim, não, Valete 6 seria blefar de qualquer forma, sabe? Mas Tá. do tipo assim, em questões do range que a gente tá mirando, né? Porque aí eu blefaria o Valete 6 para exatamente botar pressão no 7, né? Mas blefaria já turn. E talvez pela linha do check ali, seria essa confusão de, de colocar como que vai ter mais frequência de ice também no meu pensamento na mão do vilão. Eu já meio que desligaria a mão, sabe? Ah, Não sei se você tá ficou claro. falando do vilão no Big. É, porque, Não, bem porque essa colocado. seria a Isso daqui, impressão. cara, quando eu vi a mão, é bom argumento. Quando eu vi a mão, isso daqui eu também pensei. Que olha só, ele gasta os ases. Se ele gasta os ases, ele tem rei e tem sete. O rei vem turn, né? Então ele tem 7-3 aqui para ser batido. Ele tem 10 de vala de espadas, sacou? Vamos ver se ele blefa o 10 de vala. Acho que 10 de vala ele é obrigado a blefar. Tô falando bobeira aqui. 10 de vala não, 10 de vala de espadas nem tá aqui. Mas enfim, ele tem backdoors que devem chegar aqui. Vamos ver aqui as nenhuma mão, ele vai todas. Mas sim, cara, isso faz sentido. Ele gasta os ases. Mas a tua pergunta é se de repente ele não beta e joga um check call confortável. Deve mexer um pouco, cara. Deve. Mas não vai ser o bastante para fazer com que o Vala 6 não seja uma possibilidade de bluff, até porque tá na borda do Não, range. aí até entendo que o Vala 6 não tá bloqueando nada e É. do tipo assim, é a primeira ali do Air, né? A gente sabe que tá na coisa do Olha, né, mas você deu o exemplo de um 888 ali, um range mais fraco, eu não vou discordar, mas é muito orgânico aqui, né, cara? O cara chegar. Outra, ele não pode levar raise, esse cara tem um RP enorme. Acho que é bem fraco, não sei o quão fracos os caras são, mas é bem fraco o cara chegar aqui e não betar com grande frequência aqui o top pair dele. Não, mas seria mais para entender o processo de como você imagina jogando, sabe? Então, esse Valete 6 por ser o bottom do nosso range e é o air completo, por isso que eu não ligaria, mas aí eu queria saber a tua linha de pensamento até onde ela iria. Se você continuaria blefando bem mais ou se você já diminuiria esse range de blefe.
O bet, check bet? É nessa linha, só que sabendo Da- que talvez estão um pouco mais de call, sabe? Até onde Ah, você então, pararia. tá. Creio que o que ele pode ter um pouco mais de AIS, que ele acabou não betando, seja lá por que for o motivo, vai compensar no 3,7 que ele vai pagar menos do que deveria. Então, no frigir dos ovos, acho que vai rolar overfold, para ser sincero, tá? Não quero ficar vendendo para vocês uma ideia aqui que eu não acredito, mas tudo que eu vejo, todos os números que eu vejo, sempre tem uma pitada de overfold nas linhas range capado. Então, betaria mais do que a frequência ali, certamente. Fechou? Tá, valeu. Não Esse, influenciaria em muita coisa mesmo. é. Tá, Primeiro exemplo era para trazer para vocês um mundo com RP alto e mostrar que ali tem bets. O segundo exemplo, ele acontece muito mais. Então pergunto para vocês, qual que é na opinião de vocês, eu tenho- na opinião de vocês, qual é o motivo quando vocês estão jogando que mais faz vocês, qual que é o tipo de mão que vocês mais se iludem com ela e acabam não blefando? Você chegou no river, tem um tipo de mão que você sempre fala, cara, será que eu tenho que blefar ou não? E você acaba dando check back. Alguém? Geralmente um ace high, um quarto, quinto par, sei lá. Dá, É o 3 ali naquele dá, board. dá 10 para Quarto, quinto ele. par. Essas Não. muito bamba, assim, nesse cenário aí anterior também, Quem às que vezes foi? eu. Quem que foi A o dúvida é primeiro? o 7, é o João 42. João, quem que foi? Foi o João que falou do Ace High? Sim? Parabéns para ele. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, e vendo aí, fazendo X1, analisando stats de 40 jogadores hoje em dia, o Ace High é o que mais atrapalha. E daí vem o NASA no meu ouvido sempre falando que o Ace High tende a ser uma ótima opção de bluff, tá? Então essa mock é interessante. A gente abre do hijack, paga. C-bet normal, agora seria uma size maior, né? Mas tudo bem. Chega o turn, olha só que legal. Tipo, no turn eu já tô na dúvida aqui, porque eu tenho duas pontas, tenho esse high e não quero levar check shove que não pode pagar. Pô, e aqui, agora que vocês tiveram aula do segundo barril, desce carta, né? É uma semi-esquisitada. Completou dama vala aqui. Completou 9 e. Não, 9 não. Completou 6 e valete. 7. Desculpa, esse horário, depois de 3 aulas, eu já tô meio 6 e 7. Vala alguma coisa aqui. Vala dama, vala 7. Vala 7, Tá bom. Já suited. completaram algumas coisas. Então, até comungando aqui com o nosso aluno. Até eu aqui dou umas bombeadas. Agora tem frequências me ajuda, mas até nas frequências, qual que é a frequência de segundo barril do hijack quando desce carta com duas pontas? Já tiveram aula? Cadê? Traz para cá a aula. Acho que é 40, se não me engano. Opa, peraí. 40%. Posso confiar em você ou preciso da tabela? Pode Pode. confiar, pode confiar. Então é 40. Então, cara, não é fácil aqui mesmo, tá? E aqui, cara, nem julgo que o aluno, tipo, fraquejou aqui, mas ele dá check behind, vem o 8, dobra, cara dá check, cara, e aqui, né, ace high, aquela história toda, mas daí a gente vai para a ciência. Não mudei em nada, eu só tive que imputar o 30%. Ah, não, eu coloquei duas sizes. Até eu deixei proposital para mostrar que a size alta, ela é muito mais frequente e ela ganha mais de fato, né? Então, a Ice Vala de Ouros, ó, puxa muito mais para size alta, que é o 65, mas tem frequência de 30 e pouco ali, tem até check para dar aquela splitada maravilhosa. Betou, deu call, o jogo vai começar no turn aqui, né, que é a nossa grande dúvida. Chegou no turn, Ás e Vala com Ás e Vala de Ouros, o que sobrou do Ás e Vala de Ouros vai com grande frequência, tá? Só para fazer justiça, quando beta alto, até para fazer justiça comigo, que fui eu que bolei as heurísticas ali do segundo barril, aí a gente vai notar que o Ás e Vala ele vai betar menos e ele vai bem perto. Vamos ver como que vai ficar aqui o open-ended. Open-ended foi para 56. Nós queremos. Não queremos par, né? Olha lá, quase que crava na heurística que eu passei para vocês, 46. Sinal que a tabelinha está bem boa. Então, dito isso, quando a gente vem de size baixa,
Continuando aqui o sisteminha da aula, 9, check. O Ace High tá lá, betando bastante. E ok, mas a linha rodou em check, check, daí vem o 8. Check, check, a gente deu check back. E daí a gente pensa, né? Pô, Wise Vala, já que a gente deu check turn, cara, não. Mesmo sendo rei de capado, o Wise Vala tá lá. Todas as valas estão lá. E outra, voltando aqui. Vocês vão notar que o segundo barril aqui no turn, de Ace High, tá em 68%. Então, cara, tipo, ele evita um pouco, né? Os que têm um valor de showdown maior, mas ainda assim vai por causa do bloco. E quando chega no River, o Ace High, que não lembro como ficou, ainda vai 82%. Então, acho que essa mão ela é muito flagrante, porque por que que eu gostei do exemplo, né? Porque essa mão ela é bem desconfortável, né? De barrelar turn, que vai levar chove, é um mais muito bom, e de barrelar river. Então, tem que tomar, não é nem tomar cuidado, né? Mas tem que desmontar essa regra de que com Ace High a gente deve apostar menos. Antes do Ace High ter valor showdown, você tem que levar em conta o blocker, né? Acho que eu não falei muito sobre isso, né? A questão do Ice Vala, ou até os outros Ace High, mas mais o Ice Vala, a questão do Ice Vala bater muito é porque ele tem o blocker do Nuts, do Nuts não mais, né? Mas da sequência Nuts. Então ele vai com muita frequência. Até se a gente for ver aqui carta mais alta, eu ia falar que é muito Ice Vala, Ice 7, mas tá indo meio que com todo. Uma bagunça mesmo. Tá, a última aqui dessa primeira parte vai ser sobre mais do mesmo, que vai ser o nosso que eu mais bato, né? Principalmente lá no Black, que é o range capado. Então, também tem algumas mini correções, tá? Abre, vilão beta, fold, tá? Logo vai chegar para vocês. Vou dar um spoiler aqui. Pessoal, fala aqui para vocês que sou eu que bolo as planilhas ou não falo? Sim, pô. Ah, então tá. Fala, a gente sabe que está no gelinzismo. É, tá. Porque senão não dá os créditos, daí eu vou pedir royalties, né? Que Ó, é isso, vai não. chegar essa daqui. Então vocês vão ver que. Isso aqui é versus o Button, tá? Então, Trash Hand versus bet de um terço vai pagar 20%, foldar 80%, tá? Até poderia ter algum. Não, vai ter check raise com duplo. Essa aqui é duplo backdoor, desculpa. Então ela entra aqui. Ela teria 80% de call, 20 de raise, só que aqui é hijack, tá? Então isso daqui vai mudar. Mas fato é que vai vir mais para essa cara. Fato é que já tem a aula bolada, logo vai chegar, e isso tende a melhorar. Deixa eu trazer para cá a solução já, porque daí até a gente vê que eu acho que eu tive que fazer o lock para essa mão entrar. É, E aqui a gente dá call, vamos continuar com a mão aqui até carregar. E até aqui tudo bem, né, cara? Porque a gente sabe que existe um exploit futuro. Check call, check bet, check call, check check, bet river tem ganha bem, ganha bem. Então, se o aluno dá esse call, rola o check check que a gente espera, e ele chega aqui e faz tudo 13 blinds, tudo 8 blinds, perfeito. Mas se o aluno dá esse check, por que cargas d'água o cara defendeu o flop? Aconteceu tudo o que a gente queria. O que que ele espera? Que bata um 10, um 9, que bata duas de ouros? Saca? Tipo, não dá para chegar em 2027. Até por isso que eu falei que eu prefiro não abrir nick, né? Mas chegar em 2026, o cara chegar aqui e isso daqui só pode ser muita tela, porque o conteúdo o cidadão tem, né? Então, voltando aqui para o flop, cidadão beta, veio de range ali. Notem que aqui tem cadeadinho, eu tive que imputar o dama 8 de ouros com metade de frequência, ele perde menos 0,1, né? Então não é tipo algo, nossa, perdemos um mega EV, se fosse defender um 8 de ouros já era bem ruim, bem pior. Mas aqui é um EV de 0,01 negativo, porém que quando você sabe o que fazer com esse combo, eu não ligaria. Mas passo. Contra o Button eu já acharia de boa, mas chegou no River. E daí só para constar, né? Obviamente a gente sabe já a resposta. O único lock feito foi lá no flop. Se o Dama 8 chegou lá, meu,
É pau. Não tem, né? Olha só como vai ficar aqui o lixão. Tem jeito, tem que betar. Olha o Ace High. Ele só dá uma parada no Ice 9, porque fora de posição é pior, né? Em position, você dá check back, você vai conferir se é teu. O que mais acontece nas mãos que eu analiso lá no Black é o cara da check com o Ice 10, por exemplo. Não tô falando que tá errado, tá? Dá check com o Ice 10 para dar call, daí o cara faz spot e o cara muca. Em spots que teriam que ser call. Mas não vou falar muito sobre isso. A ideia é falar sobre a passividade. Então, ainda que vocês estejam na heurística, em termos de 50%, como eu mostrei no começo da aula ali no Hint Note, tem muita mão, cara. Quando eu coloco o filtro lá, mesmo numa sample de 1 milhão de mãos ali, como vocês viram, o resultado fica muito grande. Então tem que estar atento, tá? Isso daqui é evolução do game de vocês. E até lembre que em algum momento eu falei que o polimento de um player, tipo, o processo de alquimia ali de um jogador envolve ele chegar no river, interpretar a range, saber o que atacar e como jogar. E quando a gente dá esse check aqui no Dama 8, é que essa parada, essa química não tá rolando ainda. Você não tá preparado ainda, né? Tipo, nos torneios baratos já deveria rolar isso daqui. Então, a primeira parte, tem mais uma aqui, eu nem lembro qual era. Deixa eu ver aqui. Se tiverem alguma dúvida aí, enquanto isso eu vou carregar mais uma aqui, que é desse contexto, será? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, não, é a mesma, é cópia dessa. Tá. Então, no momento que bate o sino, 14h44, a gente vai para a segunda. Estou num tempo bom até aqui. Já fui Hoje mais ela surgiu uma dúvida naquele Azivala. aquele Azivala. Vai. É, referente a, por exemplo, a gente tá hijack, e aí claramente a gente tem um range um pouco mais amplo, mas EP ali, a gente pode considerar, tipo, muito mais bluffs. Em EP, você não vai ter muito mais bluffs. Em EP, você vai Não, ter bluffar muito mais vezes em frequência esse Azivala que tava isso. aparecendo lá. Isso, em EP como. Então, aí eu lembro aquela. Acho que deve ter chego aqui para vocês. Até eu acho que repassei essa aula aqui. A aula de anos atrás do NASA de EP versus o Big Blind. Lembra da frase que de EP você tem um passaporte à loucura? Lembra mais ou menos esse contexto? Entra nisso. De EP, meu amigo, Uhum, o teu range ele é tão restrito, ele é tão menor e ele vai. A não ser que o combo fique. O combo, que o board fique muito favorável ao Big Blind. Mas se você não arranjar muita desculpa, vai. Se você tá vendo o Wise e Vala aqui, essas mãos blefarem aqui do hijack, DP, isso vai ficar. Respondendo mais objetivamente, é isso mesmo. Quanto mais para a direita você vai indo, se não rolar alguma coisa muito contraditória, você pode apertar mais os caras, tá? fechou. Dito isso, deixa eu fechar isso, e vamos agora. Deixa eu ver se eu fiquei devendo algum slide, não. Então agora a gente vai voltar aqui para os nossos slides e falar agora do Bluff Catcher. No Bluff Catcher, a gente ficou devendo frequência. Só que, ó, importante, bem lembrado. Aqui vai ser ao contrário. Na primeira parte, eu quero que vocês estejam over heurística. Por motivos óbvios. Vocês estão cravados na heurística, basicamente, e a gente quer over heurística. Na segunda parte, que é no Bluff Catcher, a gente quer vocês under heurística. Não queremos que vocês defendam o MDF. Mas a gente não quer uma distância tão grande como vai acontecer, por exemplo, quanto a size de meio pote ou size de baixo, tá? Então, até como eu coloquei aqui, é onde a intuição humana ela falha e a matemática vai acabar nos chocando. Então, você tem que dar call, às vezes, com 2-2, porque ele desbloqueia bluff num bordo totalmente esculhambado, porque o cara tem muita opção de bluff. E aqui, não tirando o peso das costas dos head coaches, é muito a parte de vocês. Porque aqui eu vou trazer números, vou trazer heurísticas, vou trazer nuances que podem ajudar vocês a jogarem, mas tem que pegar a mãozinha, tem que ir lá, entender como funciona teu blocker, entrar ali, entrar nas partes mais, nas engrenagens da mão, para você poder, é exercício mental mesmo, saca? Enquanto eu falo isso de forma geral, tá? Para quem não serve a carapuça, não precisa, mas enquanto você for como o Cava fala, né? Enquanto você for um cracudo ali, só clicador, isso é difícil acontecer. Você tem que diminuir as telas num tempo, tem que se lapidar, melhorar, para daí até. Depois que isso flui, você volta para o número de 8 telas ali. Mas você precisa ser um cara mais pensante para poder efetuar bons calls aqui no River, tá? Eu acredito fielmente, já troquei ideia com vocês no BSOP Milhos, com algum de vocês, que
jogar 12 telas em 2026, 10 telas. é, s- Desculpa a ofensa, mas para o cara que joga, que ainda você não. Isso nem é uma ofensa, tá? O cara que joga 10 telas nos dias de hoje e ele joga se sentindo bem, é porque ele não tem um armário com todas o conteúdo técnico que ele deveria ter nesse estágio de carreira. Ou seja, ele não tem tantos problemas para resolver que ele não conhece os problemas. Ele joga de forma confortável pela ignorância dos esportes que eu tenho que jogar, tá? Então tem que buscar mais conhecimento para você ter que jogar menos tela e acertar mais e depois voltar para A não ser que você jogue 10 telas e você já passou por esse processo. Você já entendeu tudo, daí você pode jogar muita tela que você já sabe processar tudo rápido. Mas enfim, vamos sair aqui da filosofia e vamos vir para o que importa. Eu separei o meio pote, tá? Propositalmente. Então a gente vai vir aqui. Deixa eu vir para esse slide primeiro e vou mostrar por que que eu separei o meio pote. Até inclusive esse slide deveria estar na frente. Tem que melhorar isso. Contra dois X-pots, que a gente. Eu até tenho uma mão aqui, que acho que é até legal passar ela, mas eu nem quero ir muito, porque provavelmente vai dar muito pouca mão. Deixa eu ver. 95 mãos. Tipo, quase que não dá para levar em conta. E a stat de call no river de vocês, ela está em 8.4, a metade do que deveria ser, mas esquece, né? São 95 mãos aqui nessa sample de 1 milhão de mãos. Só rolou esse spot de alguém pressionar vocês com 200% 95 vezes. E a gente conseguiu dar call só em 8.4 das vezes, tá? Dessas 95 mãos, eu ainda consegui arrancar uma aqui para usar como exemplo daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dessa mão. Daí eu falo de cada size e vou dizendo o que rola. Acho que vai ser uma dinâmica mais inteligente. Então, cadê a mão do Deixa Spot? Aqui que ela estava no final. Deixa eu pagar ela já, então. Mas é legal de ver essa mão para ela ser só um balizador. Eu não quero que vocês pensem que eu quero dar esse call aqui, tá? Que eu quero que vocês deem esse call. Mas como balizador, ela é boa. Porque se você notar que, na teoria, você deveria chegar nesse call, vocês vão conseguir melhorar outros calls. Até a gente pode usar essa mão como exemplo. Deixa eu pegar agora ela já resolvida. Bem, vamos ver ela antes aqui, que ela abre ali resolvida, perde um pouco da 9,7. Não critico, tá? Lembro que na hora que fui rodar a mão, eu tive que colocar o 9,7 ali no range, ele não estava no range orgânico, mas cobre a mesa inteira? Cobre. O cara aqui tem 58,1, então cobre a mesa toda, de boa. Abriu. Gosto do bet do cara. Acho que dei essa aula para vocês, né? Alguém lembra da frase dessa aula? Quando o cara sai betando no bordo que segue embaixo? Não vão lembrar, essa frase é caminho sem volta, né? Ou seja, minha tese aqui é que o cara Donkey Beta pode virar, a não ser que bata 6 e 6 aqui, né? Mas pode acontecer o que for, o cara não deve frear. Claro que isso seria até um argumento para a gente sair pagando sempre, né? Mas vamos devagar. O cara depende, não sei se o cara joga como a gente aqui. Então, deu call normal, duas overs e broca, melhorou. Alguém paga aqui com 9,7 de espadas? Alguém Ok. paga? Dá, Não, dá né? vontade, mas eu acabo pagando só com os backdoor, com backdoor Não, mesmo. Tá verou, bom. verou, tô soltando. Eu também não pagava, tá? Só pra vocês não pensarem, daqui a pouco eu vou trazer a solução. Vai pagar, tá? 9,7 espada vai pagar, mas não pago também. Na hora que eu vi ele, falei, cacilda, pagou. E agora, cidadão vai lá e 2x pot. E agora? SIC, né? Ah, agora que eu já paguei, não. Agora que eu já paguei no turn, eu não acertei, não vou foder esse nível mais não. Não folda? Eu não fodo justamente pelo fato do field over, Ah, acho que dá uma overblefada a mais aí caraca, nessa Sérgio. textura no flop. Taca grana, Eu Sérgio. acho, eu acho que se ele beta até perto de pote ali, eu pago. Agora, duas vezes assim, eu acabo foldando. Não sei se Eu ele vou ser vai sincero blefar pra muito nesse vocês. size. Eu vou ser sincero para vocês que aqui eu só pago com weeds, tá? Tá muito caro. Mas não estou condenando, no tanto que a aula é para trazer e mostrar que isso daqui dá para pagar, tá? Mas vamos começar a mão aqui desde o início, tá? O cara beta, chega pra gente a action. Nosso 9,7 aqui tem uma porção de raise, ele não vai foldar nunca. A gente dá call. Daí que interessante, o cara mandou 80%. 9,7 é puro call. Cara, com EV considerável, viu? Inclusive, vamos fazer o testezinho aqui do gráfico de cores, comparar EV entre fold e entre call. Olha,
Ele dá uma gritada aqui, tá? Ele deveria ficar tipo branco ali para estar indiferente. Quanto mais branco ele ficar, quando ele ganha cor aqui, cuidado. Mas enfim, eu não pagaria aqui também. Vocês notem que eu tô trazendo uma aula para vocês que é difícil de eu pagar, imagine. Tipo, não que, porque já sou meio call station e tô vendo isso direto, né? Enfim, deu call, nosso 9-7 de copas, perfeito. E chega aqui, o vilão. Vamos só dar uma olhadinha, eu não fiz isso antes, vamos dar uma olhadinha como que tá o blefe do nosso amigo aqui. Daqui para baixo, né? Então, aqui tá o blefe dele. Tá, isso eu já esperava. Até dama 5 rei 5 porque ele vai sair barrelando. Até eu teria mais frequência, tá? De rei 7 dama 7. Todos esses 5 e 7 aqui eu vou muito. Vocês lembram da aula, né? Eu passei isso pra vocês, né? Donkey Bet no flop? Passei, né? Passou. Então, eu vou. E vou tipo um caminhão sem freio mesmo, tá? Chegaria com muito mais rei 5 dama 5 aqui. Mas dito isso, eu não discordo disso, tá? Tem jogadores no field de vocês competentes para conseguir gerar essa linha aqui e fazer isso daqui, fazer valer isso daqui. Dito isso, a hora que ele beta, o nosso 9-7, ele paga em boa frequência, em muita frequência, tá? Então a gente vê que não é nada. Vamos ver como vai ficar o segundo par aqui. Uma coisa que vai ser até o conteúdo do final da aula, mas aqui também vai acontecer, é o paradoxo dos kickers e dos pares baixos. Então, deixa eu ver aqui como que tá par baixo. 5 e 4. 5 e 4 pagando com muita frequência, não bloqueia nada que o cara blefa, ou melhor, bloqueia o 5 até, né? Mas enfim, ele paga com muita frequência e você vai ver um 10-10 foldando mais que o 5 e 4, tá? Olha, aqui eu não vou mentir para vocês, você conseguir chegar num nível de entendimento bom de como funciona esse mecanismo, não é fácil, mas vale muito a pena. O que eu posso dar para vocês sobre esse contexto do paradoxo dos pares baixos, já vai ter um slide sobre isso, é que normalmente, não é uma regra, mas existem exceções, mas é quase uma regra. Normalmente, só te isolar aqui em. Ah, tá. Só te isolar aqui na parte fraca do range. Daqui. O que que é bluff catcher aqui, né? Under pair para baixo. Top pair aqui é bluff catcher também, mas eu vou pegar só para baixo. Normalmente, como que vai ficar o desenho? Aqui tem pouco call, né? Mas normalmente o desenho desse hero call, ele vai funcionar da seguinte forma. Isso é heurística, tá? Você vai pagar mais nessa região. Você vai pagar mais quando você tem ases, que aqui tem pouco, mas o Ás vai pagar bem. Um dos motivos, antes que eu esqueça, do Ás ser um bom bluff catcher, é que o vilão não blefa o Ás dele. Então, quando você tem o Ás, você não bloqueia o bluff dele. Sacou? E o que que bloqueia o bluff dele? As mãos do meio. Normalmente é isso que acontece. Quando os spots são muito mexidos, squeeze, tribet, ranges diferentes, isso pode mudar. Mas via de regra, é essa regrinha para você usar no paradoxo dos pares baixos. Mas eu até adiantei um pouco o conteúdo aqui, eu já vou falar sobre isso na sequência. Fato é que o que que eu quero? Por que que eu falei que a gente ia balizar aqui? Porque se o 9-7 é um call, ou melhor dizendo, se o segundo par pode ser um call, o top pair dificilmente vai foldar. Vamos ver como que fica aqui então, né? Segundo par vai pagar 15% e o top pair vai pagar 29%. Então, ok você foldar full teus noves aqui. 9-7, por coincidência, acho que é um dos melhores calls aqui, pelo que eu tô vendo, né? Vai ser porque ele bloqueia o nuts que o cara tá representando. Então, 9-7 é muito bom. 9-7 basicamente poderia colocar toda a frequência nele, sabe? Enquanto isso, o par mais alto ele procura mais opções, ó, o Ice que eu falei, tenta fugir aqui das opções de bluff, e a parte do meio aqui ele não paga quase nunca, tá? Então, é duro pagar? É, mas o top pair eu olharia com certo carinho e tentaria entender o mecanismo, ao menos o top pair nesse primeiro cenário, tá? Mas vamos agora ao que importa. Ah, mas eu esqueci de mostrar o seguinte, que eu já taquei o filtro aqui, já, né? 95 minutos. Que a gente tá. Ah, não, eu falei, né? A gente tá dando call com 8,4%, enquanto seria 16, mas ali a sample é ridícula, tá? Ô, Gela, Agora, só rapidão no spot aí, nesse último,
tem diferença, tipo, nesse caso a gente binkou o 9 lá no River. Tem diferença de quando a gente está carregando, tipo, 6 4 e 7 ou 6 3 7 a gente tem um par do flop levando até o River? Dá para pagar também. 6 e 5. Vamos ver aqui os pares que a gente carrega do flop. 5 e 4, 6 e 5, 7 e 6. Se a gente pensar em frequência, ó, paga 18. Pagaria mais do que o nosso segundo par, né? Ele pagou 15, salvo engano. É. Ou seja, eles estão por ali. Eu diria, quando o cara leva a size para um patamar de 2x pot, vocês concordam comigo que pouco importa os pares que você tem aqui? Porque ele não está betando algo que você fique indeciso com esses pares. É, vou exagerar um pouco, tá? Mas você não está indeciso entre o 2-2 até o 9-9. O que importa para você é não bloquear o bluff dele, tá? O que importa para você é não bloquear o bluff dele. Porque o peso do teu par, se ele é um 6 ou se ele é um 9 que a gente acertou no River, ou até se ele é o valete, vai ser quase que não é indiferente, mas vai ser muito próximo de diferente. O peso do blocker é muito mais relevante. E você faz esses testes, não quero ir muito longe nisso, né? Mas aqui nesses escudozinhos, né? Value e Thrush Removal. Quanto melhores tiverem esses escudos, mais, ó, 1 para 1, e aqui vai 4 para 2. Então, notavelmente, o 6 e 5 é bem melhor em termos de blocker e um blocker do que o 10 e 9, tá? Cara, esse tipo de conteúdo aqui dá para fazer uma bateria de 3 aulas examinando ponto a ponto cenários diferentes. Então, não quero entrar muito nisso, mas vale muito a pena melhorar como jogador nesse tipo de contexto. Eu busco sempre estar investigando isso, que é algo que o time bank do torneio eu ainda não consigo no time bank exaurir ali o que eu quero resolver e sempre estou na parede nesse tipo de situação, tá? Vamos andar aqui. Agora, vamos para a size de pote. A size de pote pede 30% de call river, tá? E aí, talvez seja até porque a gente investiu bastante nesse tipo de linha, trabalhou muito vocês vão, salvo engano, vocês vão cravar 32. Então, a única mão que eu parei aqui e peguei para vocês, ela realmente já é sobre outro contexto daí, né? Porque se a gente viu que vocês estão overpagando, a primeira mão que eu achei na hora, eu falei, cara, tem tudo a ver, eu vou levar ela. É um call a mais que foi dado. Então, essa daqui é um call um pouco exagerado. Eu vou passar ela rápido. Eu vou trazer, eu resolvi ela, né? Vou trazer também, mas é muito fácil de enxergar. Betou, call, check, check. Size alta, né? Que a gente já sabe que quando a size vem alta, a gente tem que pagar mais com top pair. Acho que vocês têm esse conteúdo, né? Versus prob do Big Blind na linha de check call, check bet, eles estão over blefando na size baixa e estão próximo do break-even na size alta. Então a gente vai pagar com top pair na size alta, tá? Mas existe call desse high aqui na teoria, porque a gente não está falando agora de imediato, falando de teoria. Esse size 8 paga? Ninguém? Não paga, né? Bloqueia 8, bloqueia. Aliás, bloqueia straight draw, 8 bloqueia 8x. A gente não quer ter 8, não quer ter 9, não quer ter 6. Então, esse é um call mais fraco. Daí, coincidência ou não, no cenário em que vocês estão levemente overpagando, mas vocês estão cravados ali na heurística, o que é bom, né? A gente quer que até underfold um pouco. Eu encontrei a primeira mão que eu fui ver. Era uma mão que eu falei, putz, esse call aqui tá um pouco acima. Fui averiguar, não tem muito o que ver também, né? Meio fácil de notar que essa mão ela é over. E deixa eu ver se é essa daqui. Dama 5-7. Ela mesmo. Ixi, sobre. Você quer aqui, meu querido? Liberou. Então, mesma mão, mesmos stacks, naquele capricho.
Cidadão chegou, betou 78%. Nós temos calls de Ace High aqui? Opa, temos. Ás e 10 quer pagar, Ás e Rei, Ás e Vala quer pagar. Mas, ó, 9, 8, 6, nem pensar. Ás e 8 talvez seja o pior. Menos 0,15. Ás e 2, menos 0,09 positivo. O Ás e 2 espadas aqui também. Wise Vala, Wise 10 ali, que é o primeiro que não vai bloquear o bluff do cara, 0,17. Então, notem que chegou no River, acho que vai ser a terceira ou quarta vez, ainda que a aula não seja sobre isso, vocês investirem muito em blocker, e um blocker é fatal, tá? É muito bom. Então, esse call aqui, ele é típico do cara que ainda não viveu esse tipo de situação. Ou melhor, ele não lapidou ainda isso, não viu a aula, não entendeu bem o contexto. Porque a primeira coisa que você não quer fazer aqui é bloquear o range de bluff do teu adversário. Ou você fica com uma visão muito restrita, ele tem flush draws, daí você paga, tá? Então, nem sei se foi bom aqui ou não. Caraca. Ah, o cara betou full, né? Mas nada a ver essa size aqui. Tudo bem. É, Agora vamos para o que interessa. Nós temos três mãos aqui. Mas antes disso vamos carregar, né? Aqui. Agora a gente vai para o que interessa. Aqui eu vou ter mais mãos, que vai ser aonde a gente tem mais volume de jogo e aonde a gente ficou com uma disparidade maior. Então, no meio pote, no half pot aqui, nós deveríamos alcançar uma frequência de 50% de call. E daí nós ficamos devendo bastante, porque o nosso call ficou em 37%, tá? Daí eu vou ter aqui um controle, agora a gente volta para aquele slide, que aqui vai estar em fold, fold, e aqui eu me expliquei, coloquei um call, então tem que ficar atento, mas vamos ver os folds por categoria, no River. Então o middle pair, ele está foldando 33, middle pair, e ele deveria foldar 25, então, sei lá, 8% de diferença? 33, né? Já o low pair somado com o pocket vai dar aqui uma média de uns 57 que nós estamos foldando. Deveríamos foldar algo em torno de 38, 40. Complicou também. E o ace high, estamos foldando 66, é um desvio também grande, de 16%. Então, o nosso problema estão nos pots médios. E por que que isso acontece? É onde aquele primeiro slide, onde esse slide aqui, o primeiro da segunda parte, ele fala bem o que eu quero dizer. É onde você vai ter combos muito esdrúxulos, incluso aí o ace high que tem que ser call. E o motivo? Pot odds e ranges amplos. Então, quando você tem range amplo, o teu adversário também tem range amplo. Ele tem que pegar e tem que blefar muita coisa. Você vai ter que pagar muita coisa. Então, aqui a gente vai estar foldando bem. Então, vamos tentar ver alguns exemplos aqui. Deixa eu pegar esse primeiro. Estão dormindo aí já ou tá de boa aula? Tá de boa. Tranquilo, Tá tranquilo. boa, De tá boa. boa. Temos um dama-dama como primeiro exemplo. Deixa eu fechar esse outro aqui que a gente. Deixa eu ver se eu lembro desse. Abril, vilão, call. Ah, lembrei. Vetor, vilão, raise. Standard, né? Vamos pagar. Aqui, esse foi o motivo que eu trouxe a mão, que não tenho dúvida nenhuma. Check. Claro que nós temos um hotspot aqui de fazer 25, mas não vejo por que com o dama-dama eu estou com o aluno aqui, vamos dar check back, né? Para não se colocar numa situação mais complicada do que ela já está. Bate o 4. Uma carta que, de certa forma, até interage com o range. Vilão vem e faz meio pote. Rapidamente aqui no chat, para rolar uma interação. Fold ou call? Call, call. Call. Ó, Né? Então, vamos trazer para cá. Inclusive, aqui é legal até pensar que se o cara é meu aluno, por exemplo, mas nem precisa ser meu aluno, tá? Que nos dias atuais o Field já está bem mais esperto quanto a isso. Nem vou falar sobre se ele ser meu aluno ou não, mas acho que um reg médio ele já sabe que ele não pode pegar um flush draw aqui que ele não barrelou turn e
e não betar. Eu até pensei, pô, o cara poderia ter dado o raise porque ele cobre no KO com mais reis do que a teoria, né? Rei Vala até rei 10 para tentar estaquear, mas ele continuaria turn. Ou ele betaria mais salgado, River. Então isso meio que exclui os reis nessa play dele, né? E essa size também, cara, tipo, whatever, né? Tipo, é muito fácil a gente entender que esse dama-dama, mesma coisa, né? Linha exatamente colocada igual, sizes iguais. Vilão betou uma size de 43, inclusive. E o nosso dama-dama, até pro meu espanto, tem folds aqui, ó. Não lembrava disso. É o espadas, tá? Dama de espadas que dá uma atrapalhada, mas, cara, aqui eu posso falar, o nosso dama-dama tá pagando até que ok. Aqui eu posso falar com convicção para vocês. Esse é o cenário que o Field blefa. Range capado, ele deu check raise, ok, que o range dele ficou mais curto. Ele deu give up turn na dobra. E no river ele não admite não pegar lá o 7-8 de copas, sei lá, o combo draw dele que ele tinha e não tentar algo. E ele tenta uma size ali muito na cara dura para não gastar muito, tem que cair junto aqui. Então aqui eu até desprezaria, vocês veem que eu não coloquei nenhum lock aqui, mas se colocar qualquer lock aqui, vamos ver como que ficou aqui o range dele, isso eu não vi. Como que tá os blefs do cidadão aqui. Ó, já discordei, só nesse nenhuma mão carregado aqui, terceiro par, par baixo, não creio que ele bet mesmo. Então a size que ele mandou foi essa. Então ele deveria checar tudo isso. Esses ases já não seriam check, mas tudo bem, vamos pensar que o field check. Cara, não consigo acreditar que aqui ele checaria essas mãos aqui. Então isso faria desse dama-dama um call bem mais. Mas tudo bem, vamos dar um desconto, né? Já que eu me submeti ali a levar uma mão teórica, não é de todo mal também esse fold, não vou ficar brigando com a solução. Agora vamos para mais uma. 10 e vala. Essa acho que também é FT, mas não. Ah, tá, pera lá. Acho que é uma blind war. Check, check. Vilão checa. Olha, eu sei que a gente tem uma regra de não dar o segundo check, evitar o máximo, mas um cenário de FT e tudo mais, apesar que a gente tem até um stack maior agora, eu vi, né? Nessa eu daria check, tá? Deve ser bem check na teoria. O cara também vai jogar com o range dele forte com muito check, por causa do RP. Mas enfim, nosso hero aqui resolveu betar, leva um raise, vai dar call. E aqui, eu tô me sentindo mal aqui, né? Se o cara fizer 13 blinds, 9 blinds. Mas o cidadão vem com size de 7. E aqui abre um espaço para combo draws, algumas opções. Então, eu não vou dizer que isso daqui é um call easy. Inclusive, eu acho o dama-dama bem mais easy ali, tá? Eu não lembro se isso daqui foi cravado em call, mas... Vamos ver como que ficou. Acho que não vai conseguir foldar esse segundo par aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, essa daqui eu pago um pouco mais desconfortável que o dama-dama. Porque essa linha de check raise turn no FT ali, ela é realmente assustadora. Mas eu não foldaria aqui o nosso dama 10. Cadê ele? Dama 10 suited, tá aqui. Dama 10 e copas, praticamente puro call, né? Um EV razoável, praticamente não tem fold. Esse dama 10 aqui também, talvez ele queira, ó, ele quer foldar um pouquinho de cartas de pausa aqui, porque está removendo um pouco de bluff do cara. Mas o mais importante é pensar se o vilão, nos fields que a gente joga, é capaz de jogar uma linha dessa, isso eu concordo em analisar. E a gente tem que pensar que se ele tiver essas mãos aqui, daí a gente tem que cair dentro. Se a gente não conseguir enxergar pelo menos metade, já que o dama 10 pagava full, a gente tem que concluir que quase nenhuma mão dessas aqui seria possível. Porque às vezes até vejo alguns instrutores chegar aqui e falar, pô, não dá para pagar porque ninguém faz isso. Tudo bem. Se a gente conseguir concluir que não tem nenhum desses combos aqui, ok. Mas acho que se cortar metade disso e conseguir enxergar metade desses combos, o dama 10 ainda vai ser um call, vai ser call com frequência. Mas admito que essa é uma situação mais exótica. Antes de chegar Angelo, nisso, só uma coisa, antes de chegar nessa situação de FT com check raise turn,
Eu quero mostrar para vocês que se nas situações exóticas a gente paga, não fica foldando em blind hora e middle game. Não fica foldando em situação corriqueira do dia a dia de bet check bet, sacou? Tem que dar os calls quando a galera tá ali no meio do flow do game. Desculpa, pode perguntar. Não, é só uma questão aí. Nesse cenário um pouco mais específico aí, beleza, de FT e tal, onde rola double check do vilão e sendo blind war, uma coisa bem específica, né? É mais interessante double check e check raise, né? É mais interessante a gente ter essa dama que bloqueia o nuts ali, né? Que teoricamente seria o dama 9 ou não ter a dama justamente pelo fato dele ter as damas mais naturais para jogar de bluff, né? Boa Porque pergunta. essa linha de check raise é uma linha que realmente eu não vejo tanto assim, né? Essa já é, Overall, só hoje essa é a segunda vez que me fazem essa pergunta. Primeiro não foi sobre uma mão como essa, mas o dilema do blocker e um blocker, normalmente a prioridade é você não bloquear o range de bluff dele. Então seria melhor não ter. Então até podemos fazer um tirateima com essa daqui e ver se um 10 e... Tem que encontrar um 10 que bete no turn aqui, né? Mas tem que ver se um acho que o 10... Wise 10, o Wise 10 Wise 10. me Lembra parece que eu mais falei... interessante, né? Lembra que eu falei Porque o que o Wise bluff 10 ele toma call de 10 pior, né? e lembra que eu falei Então, que o Bluff Catcher Wise sempre é um hotspot para pagar. Não é porque ele é um kicker alto. Então, a Easy 10 paga, mas paga menos que o Dama 10 aqui. Vamos isolar os 10 aqui. Segundo par, né? Aqui não se fez muito verdade, cara. Senão, um 10 e 2 aqui, ó, mesmo que seja com mínima frequência, ele deveria pagar bem mais que o Dama 10. Então, como eu não quero entrar muito nessa área complicada aqui dos blockers e unblockers, mas normalmente bloquear os bluffs é mais importante que bloquear os nuts, tá? Mas aqui a gente viu que é uma linha mexida, né? Então o cara tá realmente dizendo que ele tem dama 9 aqui. e, Pode e, ser não, né? Creio que aqui o fato é esse. O cara tá muito polar, acho que essa é a resposta. Quando o cara tá menos polar, bloquear os bluffs é melhor. Quando o cara tá muito polar, daí bloquear os nuts é melhor. e só para corroborar um pouco essa perspectiva que eu acabei trazendo aí, lembrei desse início, né? Do início dos exemplos que você deu lá, que eu até falei que eu tava dando call com aquele 9x lá, obviamente que era por outros caminhos, né? Mas Aham. naquela perspectiva ali, tipo, eu na minha cabeça eu achava que quando eu tivesse 5x ali, eu teoricamente, bloqueando o range de blefe dele natural, né? Que são os 5x, eu teoricamente teria que foldar mais. Mas ali me mostrou ao contrário, né? E você trouxe, né? A outra ótica ali, que a gente tendo, tipo, se a compare com a blocker do 5 ali, era mais interessante a gente pagar do que não. Sim, mas É, a primeira forma de pensar também não está errada, tá? Acho que vai depender de como a linha rola, na real. Mas sempre vai ser um dilema. Tipo, conseguir acertar isso sempre é um dilema. Fique tranquilo. Deixa eu ir para a beleza. última aqui, daí eu tenho que pagar dois cenários específicos. Um eu já comecei que é o paradoxo, depois o tamanho dos potes. E daí a gente consegue finalizar. Mas acho que estamos num tempo ok aqui. Começamos as duas, né? 1h30 é um bom tempo de aula até. Nick. Trazer aqui mais um dama-dama. Big Blind. Ah, eu lembro dessa daqui. Aqui é um 3-bet pot pré. Então, size ok para esse stack aqui, 6 blinds. Aqui, poderia ter um argumento que esse stack não está na aula, no guia que a gente passou de se betar meio pote no 3-bet pot fora de posição. Mas se esse argumento existe, eu digo que você pode fazer sempre uma size que complique o máximo possível a vida do teu adversário. Nesse caso, eu quero fazer sempre um terço do stack dele, tipo 7 blinds. Então, acho essa size baixa. E essa size acaba sendo um argumento bom para a gente pagar aqui no futuro, porque estamos deixando ele com as vala de ouros, 9 e 10 de ouros. Tem uma série de mãos aqui que ainda pagam o nosso tribet pré, que não vão querer foldar para uma size tão baixa, tá? Fora de posição em tribet pot é muito raro a size ser baixa, até em bordo dobrado às vezes. Fato é que o cidadão paga, vem um 7, a gente checa, ele beta. É, Eu não vou perguntar aqui, mas só para fazer lembrar. Na mesma linha, no mesmo estudo que a gente fez do Tribet Pot fora de posição,
dos blinds. A gente comentou que quando o cidadão flotava turn em sizes muito baixas, ele vinha carregado de bluff. Eu sei que aqui a gente está num cenário bem mexido, né? A size flop já não é a size alta, o que até permite que ele tenha mais bluffs, mas aqui se repete aquele estudo MDA, né? Então aqui a gente chegaria à conclusão que ele pode ter bluffs. Na hora que eu rodei a mão, eu não coloquei nenhum desses aspectos, tá? Todas as mãos que eu rodei, eu não mexi em nada nelas, só coloquei um combo a mais ou outro. Então a gente paga, e aqui a gente checa, e o vilão, no caso é all-in, mas a gente tem uma pot odds favorável aqui, né? Então, um pote de 43 big blinds, a gente tem que pagar aqui 14. E aqui eu acho que não tem nem muito por que perguntar, vai ser um call também. E o que eu diria dessa mão é até que a gente se coloca numa situação difícil porque quer, né? Acaba fazendo sizes menores ali, e até vocês vão notar que mesmo sem incluir pontos do MDA, a própria teoria já quer dar uns check shove turn ali com dama-dama, se eu não me engano. Então, qualquer coisa leva a gente não foldar, tá? Tipo, aqui eu tive que adaptar size, né? Então, eu não loquei nada, mas tive que adaptar size. Então, a gente começa betando. Cidadão dá call muito loose. Então, vamos dar uma olhada aqui. Duplo backdoor em uma mão. Carta marrom. Não foda nada. Air com duplo backdoor. Deixa eu ver se ele vai ter nenhuma mão sem draw. Ele vai foldar isso aqui. E ainda paga um dama vala de espadas ali. Que vai blefar essa frequência, né? Óbvio. Então, check. Daí eu adaptei essa size, né? Daí ele vem com uma sizezinha ali de. Deixa eu ver como que ele tá aqui nos airs. 39, ok. Ele beta. E aí vamos ver o nosso dama-dama aqui. Ó, frequenciazinha de. O nosso dama copas e dama paus. Tá aqui. Tem frequência de chove e de call. Mas eu confesso que eu não penso em chovar aqui nunca, tá? No turn, eu digo. Só vou de call mesmo, mas já flagrei que esse check shove turn é muito bom. Daí. Nós damos check river, cidadão beta, e é um puro call, ainda pagando vala-vala, ainda pagando 10-10, ainda pagando 8-8. Claro que aqui acabou sendo uma size meio pote, meio que por obrigação e pelo SPR, mas não deixa de ser pot odds. Então, antes de mais nada, eu dei aqui os argumentos que são ranges mais wides e tem o argumento de nós temos que pagar por causa disso, mas não pode esquecer que a pot odds de meio pote é um preço melhor, né? Então não tem jeito. Muitas vezes na vida você vai comprar uma coisa que você não esperava comprar naquele momento porque o preço é muito bom, nem que você revenda depois. Não sei se é a melhor analogia, mas isso rola, tá? Então, a atenção principal, a mensagem principal aqui da segunda parte da aula são as bets de meio pote, que é onde vocês estão tendo erros maiores. Ô, Ah, Gelos, nesse cenário, pode por falar. favor, nesse cenário específico aí, se a gente faz uma adaptação ali, ao invés de ser o rei 4 e 7 ali, ser um rei 9 e 7, rei 9 e 4, ou rei 10 e 4, e continuando, né, nessa dobra aí, tipo, ou na dobra do 9 ou na dobra do 10, acaba tendo mais fold de dama-dama aí ou anyway, ou não vai mudar nada? Porque me parece que é Não, muito mais tá, clear, é acredito. muito mais claro ele, Vai ter ele ter um. todos os 9x e todos os 10x eventualmente, e todos os outros tipos de mão que ele vai flotar aí naturalmente, que não Nunca, bate muito 7, né? nunca Não é vai, tanto 7. nunca vai chegar na dama, tá? Nunca vai chegar na dama? Nunca vai chegar na dama. Deixa eu ver se eu não vou queimar a língua aqui. Rei 9-7. Rei 9-4 pode ser, né? Rei Pode, 9-4. era só o 9 porque ele vai ter mais 9 naturais aí, ou e mais 10 naturais também. 9-4. Qual que foi a size flop? Ah, não, agente beta. Ó, vê como ele não quer. Ele quer fazer 40. Ele quer chegar perto de 25. Viram que a size original era o 40, né? Então vamos colocar a gente para betar 25. Betou. Cidadão. Call. Turn 9, no caso agora. 9 de paus. Daí no turn a gente checa ele beta 4,5. Já vi até um spoiler ali já, que Qual o spoiler? os nobres que eles estão checando, né? A beira dos nobres. Não sei se o vídeo agora Não, pera. faz isso. Bem, opa. Ah, nem sabia que tinha isso daqui. River 2. Se o River é um 2, acho que a resposta já está aí, né? Bem, Eu já tinha visto, mas check, trabalhou. vetor.
Quem sabe? Opa, olha lá. Ele quer foldar. Eu acho que O vai até nosso. piorar esse dama-dama aí, porque ele não vai ter Não, frequência tudo full bem. de check ali, né? Mas vamos pensar que a gente não vai mexer em nada, né? Só vamos pensar no termo É, teórico. boa, 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 Mas perfeito. se mexesse um pouquinho, ok. Mas vê que o dama-dama ainda vai ser um call bem fácil na minha concepção. Então, vamos voltar agora para os slides, que eu quero terminar com dois slides a mais aqui. Eu já falei um pouco sobre isso, que é o paradoxo dos pares baixos, mas eu tinha separado aqui uma mão, talvez até aquela que eu mostrei seja até melhor, tá? Mas já que eu separei, eu vou upar ela aqui. Que a questão é a seguinte, tá? Tudo que a gente falou de blocker, um blocker, vocês vão pensar que os pares baixos, até naquele desenho que eu fiz, né? Tentei fazer. Então, a questão aqui é o seguinte: hijack abre, big blind paga, c bet call, check check. Então, é uma linha de bet check bet. E a gente está enfrentando um bet de 67% no river. E vamos isolar aqui par baixo. E a gente vai isolar terceiro par, tá? Vai chegar lá no 98. E vamos isolar agora a região de call. Lembram que aquela mão era muito mexida, né? Acho que era um three-bet pot. Mas lembram que eu falei para vocês que a região de call, ela vai estar por aqui e ela vai estar no ace high, porque o ace high é a carta que o cara não blefa, porque o ace high que é da check call, check behind por parte do vilão. Então, ter o Ás na hora do bluff catch, gravem isso, tá? Ter o Ás, isso é heurística universal. É um daqueles conteúdos que estão ali que eu não passei para vocês ainda. Ter ace high no river e o teu kicker sendo o bluff catcher é muito bom. A área que mais incomoda para dar call, deixa se a gente libera, é que agora eu pintei aqui, mas liberar junto com o fold, agora fica melhor de ver, né? Então, ó, notem que o grupo de mãos são aqui o terceiro par e o par baixo, e vocês vão notar os terceiro par com muito mais frequência de call. Muito mais frequência. Daí, os terceiro e segundo par aqui foldando bem mais, e eles voltam a pagar lá no topo, ou ele tá pegando um valete aqui por algum motivo que bloqueia o nuts, né? Então ele pega o valete porque bloqueia o nuts aqui, o vala 10. Mas fato é que sempre essa região do meio é que é mais afetada, tá? Mas o paradoxo dos pares baixos é sobre isso. É vocês notarem que você vai comparar, por exemplo, um 6 e 5 tem 0,12 de V aqui, o 6 e 5 de espadas. O 9 e 8 de espadas, que empiricamente seria melhor, é o contrário, tem menos 0,18. Então, esse tipo de ter esse entendimento e avançar nesse tipo de conteúdo é muito promissor para você saber pagar no Rio, tá? Por fim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de colocar o slide ali, senão eu dou spoiler antes. A pergunta é a seguinte. Prestem atenção. Deixa eu colocar ela aqui em algum local. Peraí. Outro aqui. Vamos falar de tamanho. Lembrem que. Vocês lembram que aqui eu mostrei que in position, ou melhor, quando nós estamos blefando, indiferente o tamanho do pote, a gente vai ter uma heurística global de 50% de bet. Aqui a coisa muda, porque aqui a gente está enfrentando um bet. Então, quem delinea a size é o vilão. E mais importante do que isso, né, os ranges. Mas, enfim, a pergunta é a seguinte. A porcentagem de call no river com um par médio. Então, preste atenção aqui, tá? É sobre classe de mão. Lembra que a gente tem tabelinhas agora de classe de mão. E foi aqui que eu falei para vocês que seria praticamente impossível a gente criar algo como eu criei aqui para o River, né? A porcentagem de call no River com um par médio em um pote de 5 Big Blinds é igual à porcentagem de call River num pote de 50 Big Blinds? O que vocês acham? Ninguém? Perdão, eu não ouvi, desculpa, pode repetir? Vamos lá. A porcentagem de call River com um par médio em um pote de 50 Big Blinds é igual à porcentagem em um pote de 50 Big Blinds? O que eu estou querendo dizer? Aqui o 5 blinds vai ser o pote check, 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 check. Um pote menor ou não. Me- Mesma Vai ter um range mais wide. pot odds, né? Detalhe, é a mesma pot odds. Vocês acham que sendo a mesma pot odds e tendo um par médio nas situações, tendo um par médio e sendo a mesma pot odds, vai ser a mesma frequência de call em um pote pequeno e um pote gigante?
Acho que não. Os ranges são diferentes, não? Boa, Eu acho que não matou. também. Acho que não também. Então, vou fazer assim, finalizar com essa daqui, que esse entendimento é legal. Se um cara chega no river quando ele entra, né? Isso aconteceu comigo, tá? Você entra com as frequências na cabeça, você chega no river, olha lá pro teu segundo par, pro teu top pair é mais normal, né? E você assume que você tem que tomar a mesma decisão. Então, a nossa mão aqui é um 7-6, tá? Nós temos um 7-6 suited no Big Blind, tá? Na esquerda, notem que... não vou ter o range pré-flop, que deixa eu abrir uma terceira. Por que que eu peguei o 7-6, tá? Tem outro hint note aberto aqui, vou pegar ele como exemplo. 40 Big Blind, 50 bom. Então, hijack abriu, só falta não ter o 7-6 aqui. Tá aqui, exatamente ele. Notem que o 7-6 ele está splitando entre call e tribet. Então, esse conteúdo nasceu disso, tá? Porque eu sempre tento dizer para meus alunos que uma mão que ela pode tribetar ou da call, escolha mais tribetar, mas ela pode fazer as duas coisas. Mas fato é que a mão começa disso, então a gente tem um 7-6 suited. Na esquerda a gente simplesmente pagou e na direita nós tribetamos. Na esquerda a gente pagou uma c-bet no bordo vala 6-2, rola check-check, range ficou capado, bate um 10 river, a gente dá check, vilão aperta 72% e o nosso 7-6 é puro call. Então, ele é um terceiro par, no bordo vala 6-2, 9, 10 e ele é puro call. Na direita, mesmas posições, inclusive. Na direita, o vilão abre, a gente tribeta pré, aqui não tem action pré, né? Mas vocês vão ver o range, que é um range de tribet. O vilão paga, flopa, aqui na teoria não se beta, o que a gente não faria, a gente vai se betar, né? Mas tudo bem. Ou dá check, vilão faz 40%, a gente dá call, rola check, check, turn, então até tem uma linha de range capado, e nem é tão abrupto, né? Vocês vão ver que chega no river aqui com 8.3 big blinds, aqui chega a 33.3. Mas o fato é meio básico, saca? Mas é só para passar a mensagem que você não pode pagar a mesma classe de mão, nas mesmas posições, no mesmo board, porém em linhas diferentes. Então, tudo isso vai acabar sendo resumido nisso daqui, que potes pequenos e potes grandes têm diferença. Então, os ranges, como foi alertado, eles vão mudar e a gente vai ter que diminuir a nossa frequência de call. Então, a gente paga bem menos em potes grandes comparados a potes pequenos, tá? Antes que vocês me perguntem, as análises feitas foram feitas universalmente com potes grandes e pequenos, tanto lá no contexto dos bots, que foram que criaram as heurísticas, quanto aqui no contexto do hint note de vocês. É o mesmo filtro, inclusive, tá? Bem, aqui é um slide de tudo que vimos na heurística teoria baseline, na prática, mais uma vez, né, alertando que a gente tem que levar em conta exploits, não ficar pragmático nas heurísticas. Mas uma coisa que eu não intensifiquei no começo aqui, que é muito importante dessa aula, é dizer que você só explora ou explora com eficiência quando você entende aonde está o desvio. Então, você tem que saber onde está o ponto de equilíbrio para você saber. Tipo, uma comparação, uma analogia que eu sempre faço é o seguinte: digamos que em determinado cenário o correto é betar 90% das vezes. Digamos, bem difícil acontecer. Daí você beta 80%, você está se sentindo o agressivo, só que você está abaixo. Então, com exemplos mais esdrúxulos assim, que a gente passa a mensagem que é muito importante você saber onde que está o equilíbrio. Claro que aqui os números ficaram muito próximo do meio, né? Então parece que é simples, mas nem sempre é assim, tá? Bluff, regra geral de 50. Bluff catch. A gente tem que melhorar o meio pote. E não esquecer que a gente sempre vai estar focado em exploits, tá? Deixa eu já aproveitar aqui. Senão, bem, eu não vou colocar já esse material aqui, porque eu quero que a galera que vem amanhã não tenha ainda slide, né? Até para gerar aquela sensação de aula nova, senão. Mas amanhã eu coloco que todo mundo tem acesso a esses slides aqui. Alguma pergunta final, meus queridos? Gostaram disso daqui? Não? Não gostaram? Sim, muito bom. Muito bom? Boa, Sim, boa. Muito muito Bom bom. bom, muito demais. Gostei bom. também. Tá bom. Podem descansar agora ou grindar e gere para todos. Abraço, até mais. Valeu, Abraço, valeu, Obrigado, valeu, Vinícius. boa Gelas. turma. GLHS. Valeu.